Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Um jogador de 3.000 de rating no chess.com ganha da maioria das pessoas do bairro, da cidade, do estado, do país, do mundo, tá galera? É realmente um nível assim seleto de pessoas que conseguem atingir. Agora, pro Magnus Carlsen, que é o grande big boss do xadrez, isso aí é apenas um passeio no parque. Como é possível isso, né? Como é que é possível? Ele é o big boss, ele é o chefão, não tem jeito, né? A distância do Magnus Carlsen para os demais, até mesmo um jogador como o Hikaru Nakamura, Fabiano Caruana, até mesmo esses gigantes, essas lendas vivas do xadrez, respeitam o Magnus Carlsen como o big boss, né? Bora dar uma olhada então, a gente sabe que isso é possível, que o Carlsen faz isso, ainda assim a gente sempre fica maravilhado de ver o como ele faz isso. Grande mestre Jumbo aqui abre com o peão dama, Magnus Carlsen responde com o cavalo em F6, C4, E6 e depois do desenvolvimento do cavalo, o Magnus Carlsen poderia jogar aqui a Bogo-Índia, mas ele se lembra que uma vez ele ouviu em algum canal, talvez até mesmo no canal Xadrez Brasil, uma frase que é uma verdade absoluta no xadrez. E essa frase é: nunca jogue a Bogo-Índia, ok? Então o Magnus Carlsen se lembra desse mantra e segue aqui simplesmente com D5 atacando o peão central. G3 foi jogado, e aqui bispo B4, ele falou não é mais a Bogo-Índia, ok? Cheque foi jogado, o bispo cobre e o bispo volta, satisfeito de ter deslocado aqui o bispo para cá, esse peão aqui perdeu a proteção que ele tinha. Ok, segue o baile. Bispo G2 foi jogado, cavalo vem pro jogo, ganha esse tempinho. E aqui Rock coloca o rei em segurança, por enquanto o peão tá protegido. O Magnus Carlsen também protege o rei. E aqui o cavalo C3 segue o desarrolho. E o Carlsen fala, passa esse peão pra cá, por que não? E agora o GM Jumbo quer recuperar o peão, segue com dama em A4. E o Carlsen rasga um E5, ataca o peão central. D5 mantém o peão no jogo, o cavalo atacado recua com pressão no peão. E aqui bispo G5 ameaçando destruir a estrutura, a defesa do rei aqui do Magnus Carlsen, que segue com o lance cavalo G6. E agora a dama está protegendo o cavalo. E agora H6 vai forçar a captura, ou esse bispo vai ter que sair dessa cravada. O cavalo está controlando aqui H4. Por isso o cavalo D2 foi jogado, o A6 preparou para segurar a rapadura. Cuidado, hein? Ô Rafa, mas B5 também não ia adiantar, porque está cravado aqui. É verdade, mas não pode dar chance pro azar. A6 ameaça um B5 no futuro. Por isso a partida segue com dama por C4, imediatamente recuperando o peão. Tudo igual. Carlsen questiona o bispo. H6 foi jogado. Bispo toma, dama toma e o cavalo vem para casa de E4. Vai recuperar aqui vai eliminar também um dos bispos do Carlsen. Dama em E7, cavalo toma. E o Magnus Carlsen segue com o único lance da posição. E agora, tomar de peão ou tomar de dama e por quê? Né? O Magnus Carlsen vai para o único lance da posição, tomar de peão. Tomar de dama é pedir para ter um alvo aqui para sempre, um alvo muito fácil de atacar, né? Diretamente, já a torre de F em C1 e não tem uma defesa para esse peão, né? Então, aqui a única maneira de continuar é capturando de peão. E agora a dama B4 foi jogado, coloca pressão em B7, dificulta a saída do bispo, pressiona também aqui o peão de D6. Magnus Carlsen segue com A5, tira essa dama daí. Dama B6 foi jogado, rasga fora essa dama daí. Torre A6 foi jogado, a dama volta para B3 e o Carlsen segue atacando nas duas alas. F5, que legal, né? Aqui esse lance F5 ele é bem dinâmico, porque daqui a pouco as brancas começam a gostar aqui da partida, estão dominando aqui a casa de C6, começa a dobrar a torre aqui, começa a invadir a posição, né? As brancas de repente podem começar a gostar do jogo e o Carlsen sabe que se ele não fizer nada, isso vai acontecer. E ele é o Big Boss e ele que coloca o desafio. F5 foi jogado. Torre de A em C1, E4 sem perder tempo e depois de cavalo C4, sim, é verdade, as brancas estão trazendo as peças. Carlsen na hora certa, vejam o dinamismo, F4, né? Vejam como ele atrai a atenção do GM Jumbo para que o GM Jumbo agora comece a se defender. Dama C3 foi jogado atacando o peão. E o Magnus Carlsen segue com bispo G4, desenvolvendo a última peça que faltava. Bispo coloca agora pressão no peão de E2. E o GM Jumbo segue aqui com torre de C em E1. Já teve que se defender, hein? Tirou uma torre forte aqui na coluna C para defender o peão. E o Magnus Carlsen começa a gostar disso. E segue com o lance B5, galera. O melhor lance da posição, permitindo o cavalo por A5. Esse Magnus Carlsen sabe das coisas.
Cavalo toma foi jogado. E agora a dama em E5 atacando a dama. A dama é a defensora do cavalo. É difícil de você recusar essa troca. Tudo bem, daria para jogar um dama B4, mas o mais natural aqui é trocar. Dama toma, cavalo toma. E agora esse cavalo aqui tá atacado e esse peão também tá atacado. O que jogar? Será que dá tempo de jogar um B4? Não funciona porque o Magnus Carlsen tá ameaçando F3 aqui, né? Depois das trocas, bispo H1, por exemplo, as pretas estão melhores aqui com bispo em H3. Por isso, todo cuidado é pouco. G por F4, o único lance da posição foi jogado. E agora o cavalo do Magnus Carlsen tá atacado. Por isso, o Carlsen segue simplesmente com torre por F4, mantendo este cachorro atacado. E aqui, B4 faz a proteção. Magnus Carlsen segue jogando com um peão a menos, mas ele não está preocupado. E segue agora com o lance torre A8, trazendo, remanobrando aqui, remanejando a torre para o ataque na ala do rei. H3 ataca o bispo fica aqui em H5, E3 ataca a torre, e o Magnus Carlsen segue com cavalo em F3 aqui com cheque. É um duplo, tem que tomar esse cavalo. Não, rei H1 foi jogado, afinal de contas a torre do Magnus Carlsen também está atacada. Magnus segue com torre H4 e agora sim está ameaçando aqui a torre. E não dá para tentar defender aqui essa torre porque as pretas começam a pilhar na posição. Por isso o bispo toma foi jogado e o Carlsen primeiro joga a torre por F3, recuperando o seu peão. E depois de rei G2, você tem que capturar aqui de torre. Torre por F3 foi jogado. O Magnus Carlsen recupera o peão sacrificado lá atrás. Que bizarro. Mas ele recupera com algum lucro, porque agora esse rei aqui tá sofrendo. A partida segue com o lance torre C1, um lance natural. Mas é um lance errado, galera. Olha como é difícil o xadrez. Aqui era imperativo jogar o cavalo aqui na casa de D4 para tirar esse domínio da casa de F3. Precisava jogar isso e precisava jogar agora, sem garantia de que as brancas vão conseguir sobreviver nessa partida. Mas seria a maneira mais resistente de jogar essa posição. Ao jogar torre C1, Magnus Carlsen segue com torre F5. Esse lance ataca o peão, esse lance vai para cima do rei, tem sequência de mate. Por isso torre G1 foi jogado, permitindo que o rei não leve checkmate. Bispo em F3 com cheque, o rei escapa para F1, mas agora a torre por peão. Magnus Carlsen já tem um peão a mais. E o pior, essa torre aqui está amarrada na defesa da primeira horizontal. Se essa torre tentar se aventurar, o checkmate chega. E chega com velocidade. Por isso, galera, a partida seguiu com o lance torre G6 e o Carlsen fala o quê? Tira essa torre daí, rei F7 foi jogado, joga a torre de volta, fazendo esse lance ter sido uma completa perda de tempo. E agora G5 foi jogado, o rei vem para casa de G1, G4, parafusando aqui com força o bispo na casa de F3, ninguém mais arranca ele daí, né? Esse lance também abre a atividade aqui da torre, a posição é difícil demais. A3 foi jogado, Rafa, aqui acabou, aqui eu jogaria um torre H5, provavelmente eu vou ganhar. De fato, torre H5 deve ganhar nessa posição, ameaçando o mate. A única maneira de defender seria jogar um fianqueto da torre aqui, né? E aí as pretas podem jogar bispo toma, rei toma e continuar jogando aqui com torre D5. Provavelmente as pretas vão ganhar. Mas o Magnus Carlsen é tão ligeiro, é tão experiente, que ele encontra a seguinte ideia. Ele joga rei F6... de maneira que não dá mais para tirar a torre da fileira do fundo, né? O mate chega com velocidade. E para tentar, sei lá, se livrar aqui desses ataques, o GM Jumbo vai para o lance rei H2. E esse lance tem um problema. Agora a torre H5 vem com cheque. Não dá mais tempo de jogar o torre G2, né? Então o Carlsen esperou a hora certa de jogar esse lance. E por isso, depois de torre H5, o grande mestre Jumbo abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais, tá levando mate em 2 lances aqui, o mate agora é inevitável, né? Interessante como o Magnus Carlsen foi pro arremate, se ele tivesse jogado torre H5 um lance antes, talvez ele ia ganhar de qualquer maneira, mas talvez a partida ia se postergar por mais uns 20, 30 lances, né? E ao esperar fazer esse lance de rei, esperar o erro fatal do Jumbo, o Magnus Carlsen liquidou a partida ali. Magnus Carlsen fez aqui uma precisão monstra nessa partida, fez aqui os absurdos 96,5% de precisão, chutei aqui, 95,7%, quase acertei, hein? 95,7% contra 84,6% aqui do Jumbo.
jogou pra Big Boys mesmo, 3.550 de performance, é o gráfico aqui, né? É o gráfico do Big Boys, galera. O cara joga muito, o cara joga pra 3.000 e pouco de rating. Pro Carlsen não basta, né? Não basta, é simplesmente inviável jogar contra Magnus Carlsen. Muito bem, galera, é sempre bom trazer partidas do Magnânimo. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!